E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos com um conceito muito importante nessa jornada de matemática básica, de matemática do zero, que vocês estão entendendo, vocês estão aprendendo. Nós vamos trazer, vamos reforçar a ideia de juros simples para depois entrarmos em juros compostos e aí trabalharmos com essas duas grandezas tão importantes. Juros simples, ele tem algumas relações muito importantes. Tem aquela pessoa, então vamos colocar aqui você como uma pessoa que tem o capital. Então você é essa pessoa e você, né, vou desenhar você aqui, tá? Esse aí é você, você tem o capital. Então você possui o capital, o dinheiro, né? Então você tem um dinheirinho na sua conta e aqui o seu amiguinho, né? A sua amiguinha, seja lá quem for, está precisando também de um dinheiro e fala com você assim: olha, será que você pode me emprestar esse capital? Ou seja, o capital vai sair da mão de quem tem para a mão de quem não tem. Quando falamos de finanças, por exemplo, lá no mercado financeiro, toda vez que eu empresto um determinado valor, que eu empresto uma quantia, ou seja, eu faço um investimento, seja no Tesouro Direto, seja em um CDB, existe umas coisas interessantes. Você empresta e aí você já vai entender que toda vez que você empresta o dinheiro, você já vai ter conhecimento da taxa, ou seja, estou te emprestando, mas você vai voltar para mim esse dinheiro com uma determinada taxa. Ou seja, se eu te empresto 1.000, ele tem que voltar para mim, não pode voltar 1.000 daqui a um tempo, tem que voltar mais. Então, o nome disso, nós vamos chamar aí da taxa, a taxa de crescimento. E além disso, tem uma outra informação muito importante que eles chamam de N ou T, tá? Que é o tempo de empréstimo. Então, vamos recapitular aqui e entender como que funciona, por exemplo, no mercado financeiro. No mercado financeiro é o seguinte: você tem aqui o governo, tá? Aqui você tem o governo e o governo ele precisa investir e pagar as suas contas, além de todos os seus tributos que ele recebe, ele precisa também fazer investimento no país, seja em infraestrutura, então pode ser em infra, pode ser em saneamento, educação, pode ser também, claro, na saúde, entre outras coisas, tudo bem? Então o governo ele precisa investir em toda essa estrutura de desenvolvimento. Para que ele possa fazer isso, ele lança títulos. Ele lança títulos. E esses títulos são os títulos do governo. Nós chamamos lá títulos do Tesouro Direto. E você pode investir nesse título. Por exemplo, tem alguns títulos que você vai investir, sei lá, R$50, tá? R$50. E aí um determinado título ele vai ter como rendimento AA. Já observe que essa relação AA significa o ano. Ou seja, ele vai ter uma taxa de 7% ao ano. Por quanto tempo esse título? Sei lá, o título vai até 2030, por exemplo. Então vai até 2030. Então você vai pegar o seu ano atual até o ano de 2030. Esse é o tempo. Então, como que nós fazemos esse cálculo? Tá claro que lá nós utilizamos os juros compostos, mas aqui para você ter essa ideia de juros simples, você precisa de todos esses conceitos de capital, de taxa, de tempo. Toda essa base vai te preparar muito bem para os juros compostos. E depois nós vamos só resolver exercícios sobre isso. Então você já entendeu todo esse conceito. Então o que nós temos? O que nós falamos até aqui? Nós falamos do capital, ou seja, da pessoa que tem o dinheiro. Nós falamos também de I, eu chamei de I, da taxa, ou seja, a taxa de crescimento, a taxa, o quanto aquele dinheiro aplicado ele vai crescer. Nós falamos também de N ou de T, que é o tempo que eu vou levar para receber aquele título. E olha que interessante, quanto isso você pode guardar, algo que nós já temos que esperar. Quanto maior o tempo, nós temos que esperar maiores retornos, tá? Basicamente, isso aqui é importante para quando for analisarmos alguns tipos de investimento, alguma questão que está falando de investimento, de taxas, essas coisas todas. Então, você tem que olhar para o maior tempo, também tem que ter um maior retorno, senão não é um bom investimento. Pode ser uma questão que fale sobre isso, uma questão que venha tratar
investimentos no mesmo período de tempo, porém com taxas diferentes. Aí você vai ter que calcular e descobrir que aquele que tem um maior retorno no final, esse sim é o melhor investimento. É lógico que tem outras teorias que entram aí, mas nós não queremos falar sobre isso. E aí, por isso, nós também temos o chamado juros, né? Os juros, que é justamente uma função desses caras. Então, se eu for escrever aqui, definir os juros, é bem tranquilo e que eu faça da seguinte maneira. Os juros, vou colocar assim, ó, os juros, ele é igual àquele capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu coloquei N, mas eu gosto, galera, de chamar assim, ó, juros, deixa o J aí, é igual a capital, taxa e tempo. Eu gravo juros é igual a CIT, fica bem mais fácil de você entender. Tá bom, chegamos aí, fizemos o cálculo dos juros, e aí agora como que as coisas vão ficar, como que eu vou trabalhar com o meu dinheiro investido, como que eu vou ver aí o resultado dos meus investimentos. É bem simples, tá? O resultado dos meus investimentos sempre vai ser uma relação de juros, capital, taxa e tempo. E aí, se você chegou e você investiu aí, sei lá, com o seu capital, vamos dizer aqui, vamos lá agora, juros é igual a CIT. Esse cara aqui é o seu capital inicial. Capital inicial. Depois tem a taxa que é acordada, né? Essa aqui foi a taxa. E temos aqui o tempo. Tá bom, prof, eu acabei de entender, vi que aquele rendimento nessa taxa no tempo rendeu para mim algo interessante. Então, como que fica o meu montante no geral das coisas? Como que fica agora toda a minha história, tudinho, desde o dinheiro que eu investi e o quanto que ele cresceu? É muito tranquilo, nós chamamos de montante. O montante, ele é justamente o capital inicial mais a soma do quanto ele rendeu. E aí nós chegamos na nossa definição de montante. Então essa aula aqui é uma aula bem teórica, mas eu espero que vocês tenham entendido todos esses conceitos, a aplicação no governo. Na próxima aula nós vamos resolver só exercícios. Nós vamos ver bastante exercícios, tá? Dúvidas? Comentem. Deixe também o seu like e compartilhe o nosso canal para que a gente possa alcançar mais vidas. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.